No país das coincidências, mais um escândalo de corrupção de níveis lava-jato explodiu no governo Lula. Mas claro que Lula não sabe de nada, afinal, é a alma mais honesta desse país. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Presto, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A mega operação da Polícia Federal, realizada em parceria com a CGU no dia 23 de abril de 2025, intitulada Operação Sem Desconto, revelou um esquema de descontos não autorizados nas aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS, totalizando mais de 6,3 bilhões de reais desviados no período entre 2019 e 2025. O esquema ocorria da seguinte maneira: a quadrilha fraudava as assinaturas dos beneficiários em contratos com sindicatos e associações de aposentados, e tais contratos previam mensalidades descontadas diretamente do pagamento dos aposentados e pensionistas. Além de fraudar as assinaturas, as associações que prometiam descontos em academias e farmácias, por exemplo, na verdade não cumpriam os requisitos que o INSS exige para que pudessem fazer esse tipo de contrato com os aposentados. Na esteira desses eventos, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido de seu cargo e até o momento da escrita desse artigo, 5 pessoas já foram presas, dentre as quais um policial federal que não teve o nome revelado. As acusações são gravíssimas: corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Pois é, são muitas informações, muitas dúvidas no ar e com toda certeza ainda há muito estrume para ser jogado no ventilador. Vamos tentar esclarecer as principais dúvidas nesse artigo. Começando pelo seguinte: como puderam desviar tanto dinheiro por tanto tempo? Afinal, como já mencionado, o esquema ocorria desde 2019. Bem, isso pode ser explicado por 2 fatores. Primeiro, apesar do esquema de fato ter iniciado em 2019, a verdade é que ele ocorria a conta-gotas e só passou a ocorrer como uma cachoeira a partir de 2024. A imprensa só faz questão de dizer que o esquema já ocorria desde 2019 para tentar passar aquele pano para o governo do painho. Mas dessa vez, não vai ter como blindar o cachaceiro, pois conforme mostraremos a seguir, o descondenado está atolado até a cabeça nesse lamaçal. Mas falaremos disso mais adiante. O segundo fator que explica como esse esquema perdurou por tanto tempo é o fato de que os valores das mensalidades descontados eram baixos, e ao virem descritos como contribuição para o sindicato, muitas vezes eram entendidos pelos aposentados como sendo algo obrigatório, descontado pelo governo, nem compensando ir atrás de explicações. Porém, quando se tira um pouco de muitos, o saldo final são os assustadores 6,3 bilhões de reais que mencionamos. Outro questionamento que surge é: quem é Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS que foi demitido? Vamos às respostas. Para surpresa de 0 pessoas, trata-se de um militante de esquerda filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, indicado ao cargo por Carlos Lupe. E conforme o ditado popular, diga-me com quem tu andas e te direi quem és, podemos entender o tipo de pessoa que Alessandro Stefanuto é ao entendermos quem é Carlos Lupe, que o indicou. Carlos Lupe foi presidente nacional do PDT, partido de Ciro Gomes e ex-partido de Tabata Amaral, vistosos socialistas limpinhos do nosso Brasil. Além da desonra de ter sido presidente desse partido, Carlos Lupe atualmente é ministro da Previdência Social no governo do ladrão. E aqui temos a primeira grande ligação entre Lula e esse escândalo. Ligação essa que a mídia vai suar sangue para tentar esconder. Claro que todos os militantes de esquerda vão argumentar que Lula não tem ligação direta com o escândalo de corrupção. Afinal, ele apenas indicou seu ministro Carlos Lupe, que então indicou o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O próprio Carlos Lupe fez questão de vir a público gritar que a responsabilidade pela indicação de Alessandro Stefanuto é totalmente dele, em uma tentativa desesperada de blindar o painho. Porém, como já dissemos, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Se Lupe é culpado por ter indicado Stefanuto, Lula é culpado por ter indicado Lupe. E por consequência, tem sim sua parcela de culpa na indicação do presidente afastado do INSS. Mas não será necessário forçarmos a barra para tentar vincular esse escândalo de corrupção a Lula, pois conforme já prometido, veremos adiante que tem mais caroço nesse angu. Caroço grande. Mas fica aqui uma reflexão. Engraçado como Lula nunca sabe de nada, né? Todos em volta dele cometem crimes de corrupção, mas ele nunca está por dentro.
ou ele é muito desinformado e inocente, ou ele tem um dedo podre para escolher seus amigos e colegas de trabalho. Se não se tratasse da alma mais honesta desse país, diria que talvez seja pelo fato de só gente corrupta ter coragem de se associar ao Lula. Mas claro que não é isso. Deve ser o coração puro de Lula que não vê maldade nas pessoas. Mas se até aqui você continua acreditando que Lula não sabia de nada, sente-se confortavelmente, pegue uma pipoca, que agora vem o estopim dessa história, a cereja do bolo. Um dos alvos das investigações desse escândalo de corrupção é o Sindicato Nacional dos Aposentados, conhecido pela abreviação Sindinap. E acontece que tal sindicato tem como diretor e vice-presidente ninguém menos que José Ferreira da Silva. E quem é esse cidadão? Você pode estar se perguntando. Vou te dar uma dica. Preste atenção no sobrenome, Silva. Apesar de ser o sobrenome mais comum no Brasil, é também o sobrenome do nosso ilustríssimo presidente. E não se trata de nenhuma coincidência, pois José Ferreira da Silva é irmão de Lula. Ou seja, o ministro indicado por Lula indicou o presidente do INSS que desviou dinheiro de aposentados para beneficiar o sindicato cujo diretor é irmão de Lula. Mais uma das inúmeras coincidências da nossa democracia relativa. Não que eu esteja acusando Lula ou seu irmão de terem algum envolvimento com esse esquema, longe disso. Mas que é estranho é. Até o militante mais apaixonado enxerga que há algo suspeito nessa história. Quem sabe seja de família, a síndrome do eu não sabia de nada. E talvez o irmão de Lula, mesmo sendo diretor do sindicato, não estava a par da corrupção. Mas se o irmão de Lula não tiver culpa no cartório, nesse escândalo de corrupção de nível Lava Jato, ele é culpado por algo muito pior. Foi ele quem trouxe Lula para o movimento sindical e, por consequência, fez com que Lula se tornasse presidente do Brasil e destruísse a vida de milhões de pessoas. Deixemos e esperemos que a polícia faça seu trabalho e leve os culpados à cadeia. Mas até lá, nos restam as conjecturas, as reflexões acerca de tantas coincidências que só acontecem em governos petistas. Até lá, podemos tirar uma importante lição libertária de toda essa história, ao menos com base no que já sabemos. O Estado é isso mesmo, uma máquina de roubar e desviar dinheiro para beneficiar aqueles que não querem trabalhar, mas querem gozar da vida luxuosa que o dinheiro pode comprar. E não, esse não é um caso isolado, essa é a regra do Estado. Se não bastasse o roubo institucionalizado, através de leis como CLT e dos pesados impostos que nos esmagam, o Estado ainda faz questão de roubar até aquilo que não está previsto em lei. O bandido estacionário é insaciável e precisa te roubar mais a cada dia. Esses bandidos não têm piedade nem de velhinhos e crianças, que dirá de você, cidadão, em idade produtiva. Portanto, não fique vivendo de esperança em esperança, de 4 em 4 anos, aguardando o salvador da pátria que nunca vem. Se o Estado não sai de cima de você, saia debaixo dele. Use Bitcoin, ignore o Estado, saia da CLT e não confie em nada do que esses bandidos dizem que é pro seu bem. Se existe algo bom pra você nessa terra, certamente não vem do Estado. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também.